E qual que é o maior prazer de ser pastor? Assim, o que mais te dá prazer em... Não tem nada no mundo, porque a gente sabe que por mais preparados que nós sejamos, nós não temos poder nenhum. Você não tem poder de transformar ninguém, você não tem poder de curar ninguém, você não tem poder de restaurar ninguém. O único poder que você tem é o da possibilidade de ser usado por Deus, para Deus, através de você, promover cura, restauração, renovo, né, salvação e etc. E quando você percebe que não foi você, mas que você foi instrumento nas mãos de Deus, é aquela fração de segundo que você se sente no centro da vontade, né, cumprindo o plano, não tem nada melhor. Não tem nada melhor, não tem nada mais gratificante. Ô, Fabiano, a gente fica vendo a sua história, né? E vê que você passou por várias coisas muito importantes. A perda do seu pai, a questão do seu casamento, o fato de o seu chapéu de touro. E aí Quebrei. quebrou, e aí se levantou e conquistou. E hoje você está passando por uma transição também muito importante no seu ministério. Como é que está sendo esse momento novo para você? Assim, filho novo, ministério novo, transição, como é que tem sido isso para você? Falo que minha vida é igual videogame, né? Cada fase vai ficando mais difícil. Isso. Até chegar no chefão. Mas por enquanto tá matando o chefão, tá Até bom. chegar. Eu acho que Deus prepara, né? Ele nunca vai te dar um peso maior do que você consegue carregar. Os obstáculos foram todos sendo vencidos, graças a Deus. E a gente vai ganhando maturidade, a gente vai ganhando bagagem, né? Então, eu não vou nem falar que é um processo de transição, né? Nós enfrentamos uma transição em Belo Horizonte, quando eu recebi a igreja, o pastor Eric foi para lá, ele fez uma transição de 1 ano para que eu assumisse a igreja. Eu nunca tinha sido pastor na minha vida, né? Por mais que eu fosse envolvido no ministério, a condição de pastor é diferente, a responsabilidade é outra, né? Tudo é diferente. Então, aquele foi um processo de transição, né? Agora, foi difícil lidar com Deus falando para mim que ele me queria em um outro lugar. Eu acho que essa foi a parte mais complexa para mim, porque eu construí minha vida em um ministério, né? Eu sou absurdamente grato ao Ministério Bola de Neve. Foi lá que eu conheci Jesus, foi lá que eu fui batizado, foi lá que eu fui discipulado, lá eu fui intercessor, fui líder de intercessão, fui diácono, fui presbítero, pastor, foi lá que eu comecei a pregar. Então, assim, existe uma gratidão enorme. E a partir do momento que Deus começa a me incomodar, dizendo que ele tem algo novo para mim, isso para mim foi um choque, né? Talvez essa tenha sido a parte mais difícil. Foram 6 meses de jejum, oração, conversando com Deus, buscando sinal, buscando confirmação, buscando isso, buscando aquilo. Mas como eu coloquei muito nas mãos dele, como isso foi objeto de muita oração, de muito jejum, de muita busca, acaba que agora está sendo mais leve, né? Está sendo mais leve, está sendo mais tranquilo. Não é uma mudança brusca, digamos assim, pelo menos para mim, né? Por mais que eu esteja hoje no Ministério da Lagoinha, eu não estou entrando numa igreja estranha, né? Sim. Eu conheço o André muito antes de eu me converter. Eu tenho até uma história engraçada a respeito do André, que depois eu conto. Não, já aproveita. Não, mas eu vou concluir primeiro. Fazer o corte. Sou professor, eu concluo. Aí, ó. Aí, Fecha essa caixa É primeiro, igual o Alex, deixa eu não. abrir outro. e aí eu já conheci o André muito antes de eu me converter. A família da Natália, a Natália, cresceram na Lagoinha, então eles já tinham muitos anos de Lagoinha. Mesmo quando ela foi para a Bola de Neve comigo, o André continuou nosso amigo, frequentando a nossa casa, Pastor Márcio. A gente sempre teve muito contato com as pessoas da Lagoinha. Você, meu amigo, desde o primeiro dia que eu te vi, a gente virou amigo ali naquele momento. Ele não gostava de mim, um dia ele vai contar isso. Não Ele não ia gostava. com a minha cara e se apaixonou por mim Não ia com sua instantaneamente. E aí, então assim, eu tinha muitos amigos na Lagoinha, sempre tive, sempre foram pessoas que estiveram ao nosso redor, sempre foram amigos que frequentaram a minha casa. Então acaba que torna as coisas mais suaves, torna as coisas mais amenas, né? Eu me sinto em casa, eu tô E aqui com um monte de gente que eu gosto. hoje? Como é que tá hoje lá para vocês, assim, esse momento? Olha, foi o primeiro culto, eu pensei agora, né? Fizemos a mudança da fachada, botamos a placa da Lagoinha, tirei a prancha,
Levei para casa, falei, essa é minha. Aquele memezinho que Meu Bola de Neve presente, minha derreteu. arrecadação, Aquele memezinho minha que Bola recordação. de Neve derreteu, virou lagoa. Levei ela para casa, botei ela pendurada na parede lá, enfeitando. E aí, de repente, eu cheguei com a fachada escrito Lagoinha. Cheguei no altar, não tinha prancha, tinha um púlpitozinho. Falei, nó. E eu passei anos da minha vida abrindo o culto, dizendo bom dia, Bola de Neve. Falei, hoje que eu vou trocar, eu vou falar esse negócio errado aqui, o negócio vai ficar feio. E é engraçado, né? Cheguei a abrir o culto, falei, bom dia, Lagoinha, BH. E não mudou, não. Não mudou nada, não. Não muda, mas não É muda Deus, mesmo, cara. A gente é a uma igreja igreja de só. Jesus, a igreja de Jesus. Exatamente, é isso. As pessoas estão lá comigo, são os mesmos obreiros, é o mesmo pastor, É isso, é cara. a mesma turma. Então, assim, isso. às vezes a gente adapta uma coisa ou outra, mas é sobre logística, sobre funcionamento de Não, ministério. e sobre a Bola de Neve também, acho que vale ressaltar que está vivendo um momento difícil, a gente também está em oração, em intercessão. É a nossa igreja. É a nossa igreja. Não é outra igreja, é a mesma igreja. A igreja é uma só. São nossos irmãos, nossos pastores. Então, que a gente possa ter muito, muito cuidado. Existe um respeito profundo, né, Tá Alex? doido, cara. Que é a obra Você que falou, o senhor fez mudou ali, sua foi vida. muito Você tá importante. doido. É muito importante. Tem uma história linda, que Deus possa abençoar, para que tenha sabedoria, né? Que Deus possa trazer. É um ministério extremamente frutífero, Sim. né? Haja vista, pegando um exemplo desse tamanhozinho, se hoje nós temos aí mais de 1.000 pessoas na Lagoinha de Belo Horizonte, Foi porque você foi comigo, alcançado, né? eu sou um fruto desse É isso ministério. aí. Da Bola de Neve. Então a gente tem que respeitar sempre. Eu Claro. acho que a igreja de Jesus, ela tem que se unir, e o dia que a igreja de Jesus, ela realmente se unir, ela é imbatível.